Olá, hoje vamos trazer assim uma personalidade super conhecedora de varejo, do futuro do varejo, de novas tendências de omnichannel. Fomos buscar uma pessoa que está na Austrália nesse momento, né? Bacana Ó, essa personalidade com a gente aqui e quero agradecer inicialmente ao Rodolfo Chung, que está com a gente aqui, vai nos trazer conteúdos absurdamente bons. A gente aí está se preparando para o ViaSoft Connect. Ele é uma das super personalidades que a gente descobriu aí nesse planeta para nos falar sobre novo varejo, né, Chung? Então eu vou te pedir para você fazer uma pequena autoapresentação e também depois uma apresentaçãozinha da companhia, uma companhia super conhecida aí que você representa. Chung, é contigo. tudo bom? Tudo bom, Tudo Itamir? ótimo. Prazer falar com você hoje. Que bom. A gente se conheceu já nessa minha nova jornada, que agora estou retornando ao Brasil, né? E a gente já teve Uhum. papos ótimos, então eu fico muito agradecido, fico muito lisonjeado de você ter convidado para esse papo, vai ser bacana. Vai sim, com certeza. Então, Itamir, a minha história é que eu trabalho na Ambev, né? Há 18 anos já, meu único emprego. Entrei como trainee na companhia, e segui minha carreira toda na Ambev, né? O que distingue um pouquinho, eu acabei seguindo a carreira internacional. Então, como vocês sabem, a Ambev, né, ela é parte da AB InBev, ela é a maior, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, né? De lucro, né, de EBITDA, é praticamente a maior, né? E o setor cervejeiro é muito grande, né? Então, a gente hoje é realmente globalizado, temos operações em todos os continentes, desde África, Ásia e também Austrália, né? Então, é onde eu estou falando com vocês agora, mas assim, a história é que eu estou de volta para o Brasil, estou retornando ao Brasil, nos próximos meses estou fazendo toda a minha mudança com a minha família, todo mundo, e estou retornando à Ambev depois de 15 anos. Então, há 15 anos que eu não estou no Brasil. Então, você me perdoa hoje, Tamir, se tiver algumas coisas da realidade brasileira, da tendência brasileira, que não tiver super... porque já faz 15 anos que eu não trabalho no Brasil. Mas, por outro lado, talvez eu possa ajudar um pouquinho com a visão de outros países, né? Então, eu morei nos Estados Unidos 2 anos, eu morei 9 anos na China, Tamir, essa minha jornada pela Ambev, eu ajudei a construir a operação da Ambev na China. Então, assim, obviamente, quando a gente fala de varejo, tendência, tecnologia, né? Uma experiência única na minha vida, né? E estou nos últimos 4 anos aqui na Austrália, que é, de certa forma, uma realidade totalmente diferente, muito complementar, mas totalmente diferente da realidade da China, né? Então, eu acho que é interessante isso, sabe? O Brasil não é nem lá, nem tão lá, nem tão cá. Eu acho que tem que aprender muito com todos os outros países e talvez eu possa ajudar um pouquinho nisso também, né? Ah, com toda certeza. Ô, Chug, eu achei interessante que você comentou que está há 18 anos na Ambev, né? Então você não é muito Pois adepto é. da questão de que você, durante a vida, vai ter super e vários empregos, né? Você. Eu achei legal isso. É paixão pela companhia? O que deu 18 anos do Chung na Ambev? Me conta, fala um pouquinho Ah, disso. Itamir, não tem certo nem errado, né? Assim, mas tem um lado da Ambev que ela tem um pouquinho assim de instigar nos funcionários dela uma certa sensação de dono, né? Então, assim, a gente tem muito disso na cultura, tá? É verdade. E quase toda a liderança da Ambev, quase toda a liderança é prata da casa. Quase todo mundo subiu junto com a empresa. A gente está até no momento de revisar um pouquinho isso, porque a gente acho que tem um problema na nossa cultura que a gente é um pouquinho, olha muito para dentro. Exatamente porque a gente sempre, né, todos os executivos vieram de dentro, né? É uma receita de sucesso, mas a gente também sabe que tem que balancear um pouquinho. Então, cada vez mais a gente tem olhado muito para fora, tá? Então, depois a gente pode falar com mais detalhes, mas nessa jornada de ser mais tecnológica a empresa, de fazer essa transformação digital, isso é uma coisa que a empresa tem muita humildade de dizer que o melhor não está dentro de casa, está fora. Então, a gente está muito mais aberto a parceiros, né? A contratar também talento de fora, a fazer parcerias e não achar que todas as soluções têm que estar dentro de casa, tudo tem que ser construído dentro de casa. Então a gente está numa jornada de abrir mais. Mas sim, eu estou numa companhia há 18 anos, eu entrei depois da faculdade como trainee, sempre na área comercial. Então eu fiz uma rotação, né? Fui vendedor, bati de bar em bar na zona leste de São Paulo. Então essas coisas são muito importantes assim para você aprender, né? Do que é feito o negócio, né? E não ficar só no escritório. Então já bati muita perna, fiz muitas áreas e fiquei 3 anos no Brasil na Ambev, né? O que eu conheço bastante da Ambev são desses meus 3 primeiros anos. Minha última função foi em marketing, fui gerente de produto.
E depois eu tive a oportunidade de ir para fora, né? Aí eu fui fazer MBA fora, estudei fora, morei fora. E dessa jornada fora, a coisa que mais assim, ressalto, que realmente transformou minha vida, foi essa minha passagem pela China. Que eu fui lá para ficar 2, 3 anos, 1, 2, 3 anos, né? E a China é onde tudo acontece, né? Morei em Xangai e acabei ficando 9 anos. Fiz minha vida lá, né? Sempre falo que eu cheguei solteiro. Minha mudança foi no avião junto comigo, né? Ou seja, mala, né? Saí de lá, Itamir, casado, 2 filhas, cachorro, container de 40 pés, assim. Então, minha vida mudou muito nessa história aí na China. Tudo acontece na China, né? Em todos os sentidos, sabe? Em todos os sentidos, Ô, Chung, me fala o seguinte, é legal ter você aqui, principalmente com essas experiências, já teve experiência nos Estados Unidos, na China, na Austrália, enfim, e agora está vindo para o Brasil cuidar exatamente do DTC, né? Fala um pouquinho para a gente como é que se impacta esse conhecimento mundial das transformações. O que você está trazendo para o Brasil aí nos próximos meses para o DTC da Ambev no Brasil? Então, eu estou voltando para o Brasil agora num cargo novo que não existia. Pela primeira vez a gente está criando a vice-presidência de DTC, Direct to Consumer, né? A gente já sempre teve muitas iniciativas na área, mas elas não estavam todas super bem ligadas do ponto de vista estratégico. Então elas estavam espalhadas pela companhia. Então várias iniciativas, várias ventures que a gente fala, né, espalhadas pela companhia. E isso é uma coisa estratégica da companhia. Então, o primeiro passo disso tudo foi que, lá do board, lá de Nova York, né, a gente decidiu que era muito importante para a companhia, para o futuro da companhia, ela ter um braço de direct to consumer. Todo o racional é estar mais próximo do consumidor, entender mais o consumidor, né? Isso é o que vai, a gente fala future proof, né? Isso é o que vai proteger a companhia de disrupções no futuro. Então, você consegue imaginar como que a Ambev, a AB InBev pensa? Ela é muito clara que a gente quase não tem mais como crescer mais, né? Então, assim, a gente é líder absoluto no nosso ramo, né? 4 anos atrás a gente era a maior do mundo e a gente comprou a SavvyMiller, que era a segunda maior do mundo. Então, você consegue imaginar que a gente é várias vezes maior do que o segundo colocado hoje em dia, né? Então, assim, o que a gente se preocupa muito mesmo é como não ser disruptado, como não virar obsoleto, né? Então, a gente olha todos esses cases aí dessas empresas que um dia já foram grandes, já dominaram o seu setor e caíram na obsolescência, né? E a gente entende que uma das coisas mais importantes para evitar que isso aconteça com a gente é sempre ter essa coisa de inovação, de sempre fazer essa coisa de ser ambidestro e tal. E a base disso tudo é entender e ser muito próximo do consumidor. Isso é a coisa mais importante para a gente. E com esse pensamento, desde lá do board, a gente decidiu montar uma área de Direct to Consumer. Mas ela era só em Nova York. A gente tem até um Chief Direct to Consumer em Nova York, né? Então, assim, já logo debaixo do CEO já tem uma pessoa que já só olha para isso. Mas nas regiões, nos países, não tinha, né? Então, a primeira região, o primeiro lugar que a gente vai fazer isso vai ser no Brasil, onde a gente estabeleceu uma vice-presidência de Direct to Consumer, e eu fui convidado, depois dessa minha experiência internacional, de fazer isso aí, né? Eu acho que é um pouquinho de várias coisas que tem para essa função dar certo, sabe? Tem que conhecer a companhia, tem que entender a companhia, tem que entender a realidade brasileira, né? Tem que estar muito próximo do consumidor. Então, assim, talvez um gringo, totalmente gringo, que não entendesse do Brasil, não soubesse nada do Brasil, é o tipo de coisa que já começa errado, né? Porque se a gente está falando que é consumidor no centro, né? Que é tudo ao redor do consumidor, precisa ter esse entendimento de consumidor, né? Mas, assim, olhar um pouquinho das tendências que estão acontecendo no mundo, o que está acontecendo em outros países. Não só, assim, a gente sempre olha muito para a Europa, Estados Unidos, tendência, vai olhar para os Estados Unidos, né? E a gente tem que entender que é uma realidade diferente também, né? A realidade de país desenvolvido é diferente de um país em desenvolvimento, né? Então, assim, olhar um pouquinho o que acontece na América Latina, em outros países da América Latina, o que você pode aprender do México, da Argentina, da Colômbia, o que você pode aprender até da África, né? Que é uma coisa tão distante da gente, mas, assim, a África também tem muito a sociedade da África também tem muito essa coisa de 2 mundos, né? O mundo afluente e a parte da população que não tem tanta essa fluência, né?
é uma coisa muito parecida, essa divergência é uma coisa muito parecida com o Brasil, né? A China também tem muito disso, né? A China, você não consegue decidir, a China é um país pobre ou é um país rico? É os dois, né? Então tem muito esse gap social na China, tanto quanto no Brasil, entendeu? Então eu acho que aprender desses países e se espelhar e ver soluções que funcionaram nesses países é até mais relevante do que o que está funcionando em Nova York, o que está funcionando nos Estados Unidos, sabe? Essas coisas, elas trazem muito para a realidade do Brasil, eu acho, né? São países, então, Chung, são países mais desafiadores, né? Porque eles têm mais que uma realidade, né? Eles têm vários desafios simultaneamente, né? Claro. E principalmente a característica de algum desses países é a diferença regional, como é diferente, como não é homogêneo. O Brasil é extremamente heterogêneo, né? Então, por região, por classe social, urbano ou não urbano, tudo muito diferente. As soluções são muito diferentes, o papel da tecnologia é extremamente diferente, né? E alguns desses países que têm dimensões continentais, como o Brasil, você também aprende um pouco sobre isso, né? Ô, Chung, quem é esse novo consumidor que você, dentro da tua vice-presidência de Direct to Consumer no Brasil, você vai estar olhando? Quem é esse cara? O que ele quer? O que ele busca? Quais são os atributos que a Ambev, através dessa tua vice-presidência, pensa em trabalhar mais fortemente para estar mais perto dele? Quem é esse novo consumidor? Obrigado pela pergunta. A coisa mais importante o DTC da Ambev não está aqui para resolver problemas que já foram resolvidos ou fazer mais do que já está sendo feito. A gente acha, inclusive, que os varejistas de cerveja, né, tanto a gente chama de on-trade, que é os bares e restaurantes, né, quanto o off-trade, que é o varejo em si, todos eles são muito, muito bem capacitados, eles têm a escala e eles têm o conhecimento e a dedicação para servir muito bem o consumidor. Então, assim, o nosso propósito não é competir, não é fazer igual, né? Agora, o que a gente acha a gente fala muito sobre tendências e insights do consumidor. E a gente vê, obviamente, muitos problemas que não estão endereçados, que não estão resolvidos hoje. Tem muita ineficiência. Então, o que a gente faz? A gente sempre estuda o consumidor e vai procurar quais são os problemas da jornada dele, né? A gente chama de pain points, que não estão bem endereçados ainda. Alguns deles, a maioria deles, eles perduram, existem há décadas, né? Ninguém nunca conseguiu resolver, não dava para resolver há décadas. Mas talvez agora seja um momento que, por causa da tecnologia, algumas dessas coisas podem ser resolvidas agora, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, se tem oportunidades que podem ser resolvidas agora por tecnologia. Essa estratégia que você falou desse novo consumidor, de você, através da tua vice-presidência, resolver coisas que não foram resolvidas ainda. O Zé Delivery, que é um super projeto criado pela Ambev no Brasil, é um deles? É um dos exemplos que você foca nessa questão de uma solução que não tinha sido feita ou não existia ainda? Com certeza, Tamiro. O Zé Delivery agora, inclusive, virou a estrela, né, das nossas ventures. A gente tem várias ventures, tá? Então, a gente tem vários modelos de negócios. A gente tem clubes de assinatura, a gente tem sites especializados em cervejas craft ou cervejas mais premium, né? A gente tem modelos de lojas físicas, assim, para cidades pequenas, cidades do interior, cidades com menos de 200 mil habitantes. A gente tem a parte de shopping, a gente tem a parte de quiosque da Brahma para alguns shopping centers e tudo mais. Então, a gente tem bares, restaurantes, micro cervejarias, a gente tem várias linhas de negócio dentro do DTC. O que emergiu como a grande estrela agora é o Zé Delivery. O crescimento dele é exponencial, é fantástico, a gente pode falar mais só dele depois, mas sim, ele é um exemplo de uma coisa que tinha um problema na jornada do consumidor e que agora está sendo resolvido e que veio para ficar. Tá? Qual que é esse grande problema, por exemplo? Uma das teses de investimento que a gente gosta de investir, a gente olha quem está resolvendo isso e ajudar, tem uma coisa que é uma escolha, né? Em inglês a gente fala do trade-off, que o consumidor brasileiro tem que fazer, mais até do que muitos consumidores do mundo, ele sempre teve que fazer uma escolha entre conveniência e preço. Sempre. E o brasileiro até mais do que outros lugares, tá? Quando você vai naquelas lojas de conveniência do posto de gasolina, né? Eu nunca vi uma loja que o produto é tão caro quanto naquelas lojas. Então, se o brasileiro já tem essa coisa na cabeça dele de que se ele quer conveniência, ele vai ter que pagar caro por isso.
E, por outro lado, também, eu nunca vi, assim, em outros países, um consumidor que tem que fazer tanto, tem que passar por tanto problema para conseguir pagar mais barato. Por exemplo, o brasileiro, cara, ele tem que pegar o carro emprestado do vizinho, aí ele pega o trânsito, que é super pesado nas grandes cidades, e aí ele vai até o atacadão, o açaí, até o atacadista, e aí a fila, e aquela loja gigante, e tudo para economizar alguns centavos por unidade, né? O brasileiro faz isso, ele faz isso. Mas, assim, essa é uma coisa assim, por que tem que ser tão penoso, né? Por que tem que ser assim? E se a gente conseguisse, talvez muito por tecnologia, disruptar essa equação entre conveniência e preço e oferecer os dois, oferecer conveniente e barato, né? Então, essa é uma das teses, por exemplo, que a gente está por trás de várias coisas que a gente acha que vai mudar o varejo, que vai mudar o mercado. Antigamente, para entregar em casa ou para ser cômodo, né, custava muito caro. Cada vez vai custar mais e mais barato. E que novos formatos vão emergir disso? Isso é o que está por trás da tese do Zé Delivery, em que ele conecta os bares, né, e os mercadinhos ao consumidor final. O Zé Delivery, ele não é uma empresa que tem um estoque, que tem um warehouse. Ele só faz a ponte e conecta os pontos de venda com os consumidores. Ô Chung, você falou de conveniência e ser conveniente e ser barato. Mas nós não estamos falando aqui ser mais barato do que os meios tradicionais, por exemplo, do que o trade-off, né? Do que o varejo convencional. Não. Nós estamos falando... Samir, o custo de logística do Brasil ainda é muito alto, vamos ser bem sinceros, né? É muito caro. E a gente precisa, né, repassar no custo, esse custo da última milha, né? Quando você vê entrega de graça, não existe nada de graça no mundo, está embutido em algum lugar, obviamente. Então, assim, hoje a realidade é de que ainda custa muito caro entregar para o consumidor. Mas a tendência, Itamir, é que esse custo vai caindo mais e mais e mais, né? Hoje, nas grandes metrópoles, já tem demais ofertas ou de graça ou muito barato e muito rápido, né, nas grandes cidades. E isso vai se estender aos poucos, já assim, tem várias coisas que vão acontecer que vai diminuir mais e mais. Então, assim, o custo de entrega vai ficar tão baixo, a gente tem esses prognósticos que vai ficar tão baixo que ele vai espremer muito esse conceito de que custa caro receber em casa. Mas não é também só receber em casa, tem todas as outras formas de conveniência que a gente vai falar, né? Então, na verdade, ele significa assim, criar novas opções, estando mais próximo do consumidor, em vários formatos de conveniência. Você citou aqui algumas delas, né? Você citou o Empório da Cerveja, você citou o Chopp Brahma Express, tem também o Pit Stop, né? Que são uma rede de mais 1.500 lojas de varejo de bebidas no físico. Então, assim, pelo que a gente percebe, a Ambev, ela está olhando assim, eu falando de fora, ela está olhando assim, peraí, eu quero atender meu consumidor de uma forma mais omnichannel, eu quero estar onde ele passa e onde ele está, é mais ou menos isso? A gente olha problemas específicos na jornada do consumidor. Cada uma dessas ventures, ela resolve um problema específico, né? Ok. Então, o Pit Stop, por exemplo, ele fala sobre a conveniência, assim, em inglês a gente fala sem fricção, né? Frictionless, né? Então, como fazer a transação ser a mais rápida possível? A gente sabe que tem um problema, né? Se você quiser comprar uma cerveja no supermercado grande, você vai ter que procurar a vaga para estacionar, aí sair do carro até pegar um carrinho, ir até dentro da loja, procurar a loja enorme, você vai ter que procurar onde está a cerveja, você vai ter que pegar a fila do caixa, que é grande, depois você vai ter que trazer tudo de volta para o porta-malas do carro e tudo mais, né? Isso funciona muito bem para algumas jornadas, mas para algumas jornadas não funciona bem. Então, e se você pudesse, como se fosse um drive-thru, né? Então, você parou o carro, você nem sai do carro, e aí em tempos de pandemia isso é até melhor, né? Abre o porta-malas, alguém põe lá a cerveja no seu porta-malas e você vai, né? Obviamente isso não estaria no meio da rua, então às vezes ele está num posto de gasolina onde você já está indo de qualquer jeito, sabe? Isso é um exemplo de uma transação com menor fricção possível, imaginável, né? A gente fala a palavra drive-thru. E se fosse a palavra walk-through, né? Você está andando, está no seu on the go, saiu da estação de trem, passou, pegou, levou, sabe? Então, esses são conceitos de que não é para qualquer ocasião, não é para todos os momentos, mas tem lugares que isso encaixa bem.
Ninguém estava fazendo isso para cerveja, por exemplo. A jornada de cerveja sempre foi muito trabalhosa, o produto pesado, você tem que carregar no seu próprio... E se for uma pessoa que não consegue carregar peso, sabe? Cerveja é super pesada, a categoria que o valor menor com peso maior, né? Então, assim, a gente pensa nisso, pensa na jornada do consumidor e vai achando soluções aqui e ali, né? Então, quer dizer que elas são múltiplas, né? São soluções para cada, você deixou bem claro, né? Para cada determinado problema de fricção, você está buscando uma solução. Isso quer dizer que lá no futuro a gente pode ter uma Ambev que lá, você pode comprar a tua cerveja de 10, de 15, de 20 formatos diferentes, é mais ou menos isso? É o que a gente acredita. Então a gente acredita que é isso que tá. A gente não tem como objetivo ser omnichannel. Jamais. Por quê? Porque isso não é consumer centrado no consumidor. Isso é centrado na solução. O omnichannel é uma das possíveis soluções. A gente quer entender o consumidor, achar os problemas dele, achar como a gente pode resolver o problema dele melhor do que está sendo feito. E se achar, a gente vai lá, investe, né, faz parceria com alguém ou até faz por conta própria, né? Talvez a solução vai passar por omnichannel, que a gente sabe que isso é uma coisa que é a realidade hoje, mas assim, é uma das soluções possíveis e não como a obsessão final. Para mim, isso é muito importante. A obsessão final é sempre o consumidor. Ô Chung, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, que aqui no Brasil a gente tem observado bastante forte, tem uma tendência que tem acontecido. Queria só entender se a Ambev tem um olhar sobre isso. Começaram a surgir um volume de micro cervejarias assim assustadoramente grande, criando uma cerveja assim de uma qualidade maior e também de um preço maior. Como que a Ambev olha para isso? Isso de alguma maneira pode cria algum tipo de preocupação ou algum tipo de olhar para esse mercado cervejeiro? E, Samir, isso é uma mega tendência que a gente estuda, pensa e participa. E a gente já passou do ponto em que a gente lutava contra ela, tá? Não vou negar, no passado a gente olhava assim, microcervejaria, isso é uma ameaça ao nosso negócio. E hoje a gente já está incentivando isso, né? Fomentando isso. Tanto é que a gente, inclusive, faz parcerias e a gente, inclusive, é dona, né? Comprou e montou algumas microcervejarias em casa. Hoje, a gente enxerga que esse movimento de craft é extremamente benéfico para cervejas. Porque, no final, faz as pessoas se apaixonarem por cervejas e entenderem cerveja melhor, né? Então, assim, a gente sempre se compara muito com o vinho, né? O vinho tem todo esse romance, as pessoas acham que o vinho é sofisticado, mas, assim, da onde sai que vinho tem que ser sofisticado? Por que vinho? Quando você faz um estudo dos princípios, das moléculas, de quantas moléculas que trazem sabor, a cerveja, na verdade, é infinitamente mais complexa do que o vinho, né? O vinho, 90% da complexidade do vinho, ela depende da matéria-prima, né? Da qualidade da uva, de onde ela foi plantada. Na cerveja, a gente sempre fala que a qualidade do ingrediente é 50-50. Metade vem da qualidade do ingrediente, do lúpulo, do fermento que você usa, mas metade é a arte do cervejeiro, de como ele faz o processo da cerveja. Então, assim, você tem até duas dimensões, não só a parte da natureza da matéria-prima, mas também o toque de arte artesanal, realmente, do cervejeiro. É muito mais importante, muito mais impactante, né? Pensa na variedade de estilos que existem em cerveja com a variedade de estilos que existem em vinho, né? Em vinho você tem o branco, o tinto, o champanhe, mas no final das contas o sabor também não é tão diferente, né? E na cerveja, quando vai desde a lager até a IPA, até a cerveja escura, a stout, tá? E agora todas elas têm sabor, tem um monte de sabor, a infinidade, assim, a flexibilidade, a complexidade que a cerveja tem. Então, assim, eu sou muito apaixonado por cerveja, você vê que eu falo com o brilho nos olhos, né? Mas, assim, as pessoas falam assim, não, a riqueza de fazer o pairing, né, o matching do vinho com a comida, né? Tenta fazer o matching da cerveja, é 1 milhão de vezes mais rico fazer o pairing da cerveja com a comida, qual cerveja certa, para qual comida certa, para qual ocasião certa, para qual clima certo. Tá? Eu sou super apaixonado por cerveja, né? Agora, ninguém entende essa história, ninguém conhece essa história. A gente tentou ensinar isso e nunca foi bem sucedido, nunca, né? Inclusive a gente só fazia um tipo de cerveja, né? E quem é que trouxe essa revolução? As crafts, né? As cervejas artesanais. Elas é que tiveram esse poder de ensinar essa paixão, transmitir essa paixão da cerveja. Então, assim,
se tem uma coisa, a gente é super grato ao movimento de craft no ambiente de cervejas artesanais, e a gente hoje abraça e ajuda isso e quer diversidade da maior forma possível. Algumas das minhas... Dá para ficar junto e capturar valor, inclusive, disso tudo, né? Demais, demais. Agora, por exemplo, né? A gente tem um dos nossos sites, que é o maior site especializado em cerveja do Brasil, ele chama Empório da Cerveja, né? Ele vende para os Ambev, claro, mas ele vende todas as... inclusive, é o site que mais tem craft, mais tem número de crafts do Brasil. Então, a gente está super, assim, não é só palavra, não é só, né, da boca para fora. A gente realmente está tentando incentivar esse movimento e a gente vê com ótimos olhos, né? Então, Itamir, por trás desse movimento grande que a Ambev enxerga nas microcervejarias, está uma outra tendência macro que a gente identifica, que é da hiperlocalização, né? De portfólio, de ofertas para o consumidor. Isso a gente enxerga demais, tá? Então, assim, até mais do que uma cerveja artesanal nacional, a gente enxerga muito essa coisa de a cerveja artesanal da minha cidade, do meu bairro, do cervejeiro que eu conheço, daquele lugar que eu já fui, e eu sei contar a história, eu sei que está por trás da história. Mais e mais, as marcas elas precisam ter uma alma, né? Elas precisam ter uma história por dentro. E você poder contar essa história e vivenciar, isso tem um valor enorme, né? Então, a coisa que o consumidor mais quer saber, mais quer ter, é quando ele vai servir uma cerveja para os amigos dele, ele vai postar uma foto online da cerveja que ele está bebendo, ele tem uma história para contar, ele quer mostrar que ele está por dentro, né? Então, isso vai muito de encontro à tendência das microcervejarias. Por isso que eu acho que isso aqui é uma coisa que é uma tendência que veio para ficar, e cada vez mais as pessoas vão procurar as histórias atrás das marcas. E nada melhor do que uma microcervejaria para entregar essas histórias, entendeu? Então, a gente enxerga isso. Ô Chung, e como que a Ambev, bem nessa pegada, nessa resposta que você deu agora, como que a Ambev coloca a alma dela atrás da cerveja? Como é que você explicou como é que uma microcervejaria faz? Como que a Ambev pensa em fazer e como que ela entrega? Então, uma coisa que a gente está colocando cada vez mais, quando as marcas elas têm uma personalidade, né, elas têm também uma, sabe, elas se colocam com um ponto de vista. Tudo, né? Tem um ponto de vista claro. E quando você é muito importante, muito relevante para um consumidor, inevitavelmente você acaba não sendo para outros consumidores. E a gente tinha muito medo disso. Então a gente sempre, no passado, uma marca era para tudo, né? Era para todo mundo, tinha que agradar gregos e troianos. Cada vez mais a gente enxerga que as marcas, elas têm que ter orgulho do que elas são e do que elas não são. Né? E o mundo vai ser isso. As marcas, para elas se diferenciarem e serem mais relevantes, elas têm que ser mais diferentes. E a gente entende que cada vez mais as nossas marcas, não só os líquidos têm que ser mais diferentes um do outro, mas as marcas, as personalidades das marcas têm que ser mais diferentes uma das outras também. Então não tem mais tanto esse... a personalidade da marca, né? Muito. A gente fala muito disso e acho que está indo cada vez mais para essa direção, sim. E então, quando você é um varejista e você monta um portfólio da sua loja, né, é importante que você atente para isso. Não adianta ter 10 marcas. O importante é ter 10 marcas extremamente diferentes uma das outras, que elas representem coisas diferentes, que elas não sejam mais do mesmo, né? E aí eu também entendo que cada vez mais o portfólio tem que ser local. Não dá para você ter uma rede, todas as lojas do Brasil inteiro ter o mesmo portfólio. Cada vez mais você precisa ter algumas marcas nacionais, mas também algumas marcas de relevância regional, né, local. É quase que nem o time da cidade, né? O torcedor que também torce para o time da cidade. Não dá para esquecer disso, né, Chung? É legal. Chung, a Ambev não é só cerveja, né? A gente está falando aqui bastante, explorando bastante a categoria cerveja, mas a Ambev, de longe, ela já deixou de ser só cerveja há muito tempo. Essa mesma estratégia do DTC, que você está vindo coordenar isso no Brasil, envolve esses outros produtos também, né? Não é só focado na cerveja, isso é focado no consumidor, quer dizer, não importa o produto que eu, a Ambev, tenha, eu estou olhando o consumidor, então eu quero estar mais próximo dele nesses canais. Correto. Não é só para cerveja isso tudo, né? Correto. Então, a coisa mais importante que tem é a gente não separa o consumidor por categoria, né? Aqui a gente só faz cerveja. A gente olha as ocasiões de consumo. Então, a gente olha o consumidor, qual que é a sua ocasião de consumo?
é a cervejinha do fim do dia que você toma todo dia quando você volta do trabalho? Aí tudo bem, é uma coisa só de cerveja e tal. Mas é o churrasco do fim de semana? Né? É a festa de aniversário? E todo mundo sabe que ninguém compra cerveja só para comprar cerveja para o churrasco. Você compra já junto com... não é todo mundo que bebe cerveja. Alguém vai beber caipirinha, alguém vai beber vinho, alguém vai beber destilado. Então, quando você pensa no consumidor, você vai descobrir que você não pode vender só cerveja. Você tem que vender todas as categorias daquela ocasião, quando ele vai com aquela missão de compra, né? Inclusive, a gente está fazendo um monte de parceria agora com marcas de carne, com marcas de churrasco, tal, porque a gente entende que o consumidor ele compra por ocasião, não por categoria. E dito isso, assim, a Ambev ela também sempre tem que balancear, não virar tudo, né? Não ser um conglomerado. Então a gente entende de bebidas, tá? A gente está expandindo muito de cerveja para outras categorias, a gente está fazendo algumas ideias, mas também não é só ser dono, parcerias, né? Então eu vejo com muito bons olhos parcerias com empresas de destilado e tudo mais, porque eu acho sim que juntos a gente atende melhor ao consumidor do que separados por categorias, isso é certeza também. O foco é sempre o consumidor, né? Então, não importa muito se esse produto é meu, se ele é do parceiro, importa estar próximo do consumidor, pelo que eu entendi. E é uma visão assim mais longo prazo, né? Então, assim, é aquela visão que se o consumidor ganha, se é melhor para o consumidor, indiretamente vai ser melhor para mim. Mas se eu tentar ficar forçando o que é melhor para a Ambev no imediatismo, no fim das contas, como o poder hoje em dia está todo transferido para o consumidor, a gente vai acabar perdendo. Porque no final das contas, o consumidor vai fazer o que é melhor para ele, né? Então a gente tem que entender isso muito. Ô Chung, nós estamos numa era que o consumidor está hiperconectado, né? Ele está presente nas redes sociais, ele está presente aí nos seus comunicadores instantâneos, ele acessa e-commerce no mobile, enfim. E significa que vem nessa tua diretoria, nessa tua vice-presidência, vem muita tecnologia pela frente? Esse é um Muito. E isso é a realização de uma coisa que, mesmo quando o comércio ele é feito no físico, né, ele quase sempre ele sucede uma pesquisa online antes. A pessoa pesquisa o preço, ela pesquisa qual a marca, ela pesquisa a quantidade, ela pesquisa tudo antes. Então, assim, é irreal a gente achar que só porque ele não comprou no site, ou ele não usou o meu website, ou minha plataforma, que ele não teve uma jornada digital ou omni antes. Ele teve, só não estava no mesmo lugar, só ele teve que usar plataformas diferentes, mas ele teve sim. Então isso é uma realização da gente, quase tudo passa pelo digital realmente, Tamir, daqui para frente. É uma integração do online e do offline, né? Isso. E a outra coisa que isso vai acelerar isso, né? Eu vindo da China com certeza, é o fim do dinheiro em espécie, né? Cada vez menos dinheiro em espécie, então com Pix, com tudo, é cada vez mais fluido essa coisa de omnichannel, essa coisa de digital com físico. Ô Chung, nós fizemos uma gravação dias atrás com o Carlos Neto da Matera, é uma das principais fornecedoras de infraestrutura bancária aqui no Brasil, e ele falava muito disso, né? Ele dizia que exatamente o dinheiro digital não é uma criação, não é uma jabuticaba brasileira, e também não é chinesa, né? Ele já está presente em muitos países, na China, a China é um exemplo, né? Por causa do WePay, do Alipay e tudo mais, esses grandes aplicativos de pagamentos. Mas ele acredita muito que no Brasil isso vai acontecer muito rápido, que o Banco Central também está fazendo um magnífico trabalho de democratizar isso. Isso ajuda na estratégia que você tem para aplicar no Brasil de digital? Olha, isso acelera, sim, né? Então, isso acelera vários formatos novos. A gente olha muito formatos diferentes de varejo, né? E tem vários formatos que eles vão ser acelerados quanto maior tiver a utilização, né, a adoção desses novos meios de pagamentos online. Por exemplo, a gente trabalha muito a gente está olhando, né, está de olho nos players agora que estão entrando em, por exemplo, lojas autônomas. Né? Então, essa é uma coisa que cresceu muito depois da pandemia. Então, tem muitas lojas autônomas, lojas de conveniências autônomas, né, supermercados com checkout automático e tudo mais. E isso, obviamente, uma barreira de entrada sempre foi, ou vending machines, por exemplo, sempre foi uma barreira de entrada a forma de pagamento, né? E ele sendo digital, sendo em app, você já corta 3, 4 passos aí. Então fica tudo mais rápido, mais simples e mais integrado.
Então, por trás, não é que assim a gente tá olhando para a forma de pagamento digital, mas assim, por trás da revolução de pagamento digital vai ter o nascimento de muitos novos formatos. Viu? Deixa eu te perguntar agora o seguinte, eu acho que tem uma curiosidade aqui de quem está vendo a gente aqui, é a seguinte. Bom, o Chung está vindo para o Brasil para assumir o DTC, o Direct to Consumer, e tem novidade tecnológica pela frente. O que tem aí guardado aí como estratégia que você consegue abrir para a gente, assim, que novidades que vem pela frente e o que a gente pode esperar da Ambev com essa tua vice-presidência no Brasil, e sendo um case para o mundo Ambev? Obviamente a gente fala muito a palavra ecossistema, né? Então a gente entende que os diversos canais existentes, tanto os nossos quanto não nossos, eles se conversam, né? Então uma coisa que eu estou procurando muito são parcerias, né? Como que eu posso ajudar e como eu posso ser ajudado por empresas afins, né? Então a gente está olhando muito assim para outras indústrias, produtores, que eles têm as mesmas necessidades que a gente pode se juntar e se ajudar. E estou procurando muito varejistas que podem ser parceiros da gente no nosso ecossistema também, né? Eu não tenho, assim, de novo, o fim da Ambev não é o varejo. Então, assim, eu não estou aqui para ser o maior varejista possível e imaginável, né? Eu estou aqui para tentar resolver problemas do consumidor que eu acho que não estão sendo bem resolvidos atualmente. Então, se eu puder, assim, a gente está com uma frente grande de olhar pessoas que estão fazendo isso, que estão resolvendo, que tem uma proposta de varejo diferente, diferenciada, e a gente, quanto mais a gente puder ajudar eles, melhor para a gente. Então, a gente está fazendo muito essa coisa de olhar varejistas com propostas diferentes e fazer parcerias. Legal. Chung, alguma consideração final dessa super estratégia desse novo varejo que você queira deixar como mensagem para a gente? Acho que é um momento assim realmente chave que vem. As coisas vão mudar, né? E se for igual a China, vão mudar rápido, né? Mas, obviamente, todo aquele papo, o varejo físico tem um lugar cativo, vai ser extremamente importante, é só que a gente tem que pensar em como ele convive melhor com esse mundo digital, né? Eu acho que a gente tem que se preparar, sim, para uma queda brusca no custo de entrega, né? Então, hoje, você cobra a mais para entregar em casa, né? Então, assim, você cobra pela conveniência, mas pode ser o dia, e é o que acontece em muitos lugares, em que a entrega começa a baixar o custo, né? E até que chega a ser mais barato do que manter a loja, do aluguel e do funcionário. Então, ao invés de ser mais caro entregar em casa, vai ser mais caro não entregar em casa, vai ser mais caro ele ir para a loja. E aí é a virada de chave de todo varejista. O que você vai dar de serviço a mais, e tem uma lista enorme de ideias e tal, mas o que você vai oferecer de experiência a mais para convencer ele a pagar mais comprando na loja física? E você vai achar isso, vai ter que virar essa chave, né? E virar essa chave e parar de achar que a razão dele ir para a loja física porque é mais barato. Que eu acho que isso daqui, com mais e mais, não vai ser o caso, né? Então a gente mais e mais tem que pensar no valor agregado que a gente pode dar para o consumidor para convencer ele a sair de casa e comprar no varejo. Eu tenho o Zé Delivery que faz isso, mas assim, a gente tem várias iniciativas que a gente está investindo bastante atrás do varejo físico, porque a gente tem certeza que tem muitas coisas que dá para fazer lá. Então, assim, a gente está com uma frente bastante grande de fomentar o varejo físico e a gente acha que a gente vai aumentar bastante a experiência e convencer o consumidor a participar dessa jornada unicanal. Legal, Chung, fantástico. Acho que a gente está muito agradecido e quer deixar de coração aqui um agradecimento especial aí para a gente poder compartilhar com você esse teu conhecimento, todo, teu know-how, e você deixou algumas mensagens aqui fantásticas, né? Essa questão da entrega, a questão do ser mais barato entregar em casa, né? É engraçado, quando você falava que eu estava pensando, bom, legal, verdade. O lojista hoje físico não cobra da gente o espaço que ele está pagando de aluguel, da estrutura, com né? certeza. Então quer dizer que tem que criar valor, né? O consumidor tem que perceber o valor disso, Exatamente. Então quer dizer que daqui a um tempo a entrega, óbvio, é uma coisa tão notória que você trouxe para a gente, que daqui a um tempo a gente não vai ter o custo de entrega, porque no fundo é mais barato do que manter a loja física. Olha que interessantíssima essa tua visão que você colocou aqui. Fantástico. Obrigado, Itamir. Um prazer conversar com você, viu? Obrigado. Cara, fantástico. Nós que agradecemos aqui
esse material, esse trabalho todo, essa informação relevante que você trocou de conhecimento com a gente aqui. E a gente deseja, Chung, que essa tua volta para o Brasil seja, assim, coroada de um super êxito e que você seja um dos grandes revolucionários aí do varejo brasileiro, né? Da melhoria de atenção ao cliente, né? Desse foco no cliente que vocês fazem tão bem feito. A Ambev, ela é um nome assim que todo mundo respeita muito, todo mundo admira, todo mundo adora. Claro, porque ela é feita com pessoas como você, assim, que amam essa empresa, que amam esse negócio, que amam gostar do cliente, né? Focar no cliente. Então a gente agradece de coração, assim, e desejamos todo o sucesso aí nesse teu retorno para o Brasil com tanta experiência. A gente precisa de caras como você aqui, com toda certeza. E seja bem-vindo de volta. Obrigado, Itamir. Obrigado. Prazer de novo. Obrigado.